Olá, pessoal! Esse é o nosso segundo encontro da disciplina Estratégias Empresariais. Recordando o que nós vimos na última aula, nós começamos falando dos objetivos do curso e do plano de ensino desse semestre. E depois nós entramos no cenário em que as organizações estão inseridas. Um cenário intenso, cheio de mudança, volátil, incerto, onde as empresas têm que tomar muito cuidado em cada mudança, em cada passo que ela vai dar rumo ao futuro, para que ela tenha mais segurança para ter sucesso. E hoje, o que nós vamos ver? Além dos conceitos básicos de estratégia, nós vamos começar a falar de alguns desafios que as empresas têm ou algumas desculpas que as empresas dão para não implantar uma visão estratégica ou uma gestão mais estratégica. É muito comum as empresas acabarem se escondendo atrás de algumas características para não implantar uma visão estratégica. Então, primeira coisa, existem alguns desafios que as empresas enfrentam não porque querem, mas porque faz parte da cultura da empresa e de tudo que foi construído ao longo dos anos, que também a empresa quer mudar, mas ela não quer perder, claro, todas as conquistas que ela teve. E para se implantar uma visão nova, uma visão estratégica, a primeira dificuldade, ou seja, a primeira barreira que uma empresa enfrenta é de perceber. É a dificuldade de percepção. Ou seja, a empresa olha, mas não enxerga de fato. A empresa olha, mas não vê. Ela não percebe que muitas coisas se movimentam lá fora enquanto ela está distraída aqui no dia a dia e quando ela olha para fora de novo, tudo mudou. É como se você estivesse dirigindo o carro e seu celular cai no chão. Você baixou para pegar o celular, a hora que você voltou, você pode encontrar um caminhão na sua frente. E onde é que estava esse caminhão? Não tinha. Então, é tudo muito rápido, assim como acontece quando a gente está dirigindo um carro. Então, as empresas têm essa dificuldade de enxergar cenários. Outra dificuldade, a empresa tem dificuldade de reconhecer a relação entre causa e efeito. O que isso significa? Significa que, imagina que você jogou uma pedra num lago. Essa pedra vai cair onde? No fundo do lago, certo? Mas a hora que ela passar pelo lago, ela vai reverberar aquele raio por muito tempo, né? Por uma distância muito grande. Às vezes, uma pequena mudança na empresa pode causar efeito colateral em vários departamentos, em várias pessoas e até no resultado dela no mercado. Então, a empresa muda o sistema de entregas. Então, mas eu vou mexer só com a logística? Não. Vai mexer com o comercial, vai mexer com o financeiro. Então, uma mudancinha aqui pode gerar um efeito colateral ali. Isso é uma falta de visão sistêmica. E outra é a dificuldade de perceber oportunidades e ameaças. As situações surgem e elas podem representar de fora, surgem e algumas empresas vão enxergar baita oportunidade, outras vão enxergar baita ameaça. Então, tudo depende da forma como cada gestor, como cada empresário enxerga aquilo que acontece lá fora. E quando a gente fala de oportunidades e ameaças, a gente tem que entender o seguinte: não vem escrito lá numa etiqueta, olha, isso aqui é uma oportunidade. Não, não vem escrito, olha, isso aqui te ameaça. A pandemia foi um exemplo, parecia que era uma enorme ameaça. Né? Num dia a gente estava no rolê, no outro dia estava em casa, trancado, com medo de tudo, usando máscara, comprando arroz, estoque de papel higiênico, porque não ia poder nunca mais sair na rua. Então, as coisas acontecem. Isso foi uma ameaça? Foi uma ameaça à vida humana, uma ameaça às empresas, mas para muitas empresas acabou sendo uma baita oportunidade sobre vários aspectos, sobre os aspectos comerciais, de gestão, de recursos humanos, de tecnologia, de facilidades que ela acabou tendo, de acesso a crédito, uma série de possibilidades que acabaram sendo geradas pela pandemia. Então a gente tem que entender que
As oportunidades acontecem e as ameaças também acontecem escondidas atrás daqueles movimentos que acontecem na tecnologia, na moda, no comportamento do consumidor, nas leis, nas questões geográficas, né? Por exemplo, uma questão importante, né? É, o crescimento da população idosa. Então, isso pode ser uma ameaça para a Previdência, isso pode ser uma ameaça para os próprios idosos, né, que vão ter uma vida mais difícil no futuro, caso a Previdência não dê conta, e a gente sabe que não vai dar. E pode ser uma baita oportunidade para empresas que exploram ou que atendem esse mercado voltado à terceira idade. Então, tudo isso depende de entender o cenário e identificar tendências e descontinuidade. O que é isso? Uma tendência é uma mudança que vai acontecendo ao longo do tempo. E quando você vê, o cenário está diferente, mas não foi de um dia para a noite. Então, a moda, ela vai se transformando ao longo do tempo. E quando você vê, às vezes até retorna às origens, porque são tendências de moda, né? As mudanças acontecem dessa forma. Agora, descontinuidade não. Um furacão, um incêndio ou uma pandemia, são situações que mudam de forma drástica a realidade das empresas. São mudanças importantes que obrigam, às vezes, a empresa a tomar decisões emergenciais, drásticas, em função do ambiente externo, do que está lá fora. Outro obstáculo importante é um obstáculo cultural, ou obstáculos culturais nas empresas. O que é isso? São aquelas verdades absolutas que as empresas têm. Não, isso sempre foi assim, isso não vai dar certo. São verdades inquestionáveis nas empresas. Isso já faz parte da cultura da empresa. E ainda que você chegue na empresa com uma ideia diferente, eu sempre brinco com os alunos que é como se você fosse uma cenourinha, um pepininho, uma cebolinha e entrasse dentro de um vidro de picles. E quando você entra nesse vidro de picles, você acaba virando picles. Você deixa de ser cenoura e dentro desse vidro você passa a ser picles. É um processo de, se existisse essa palavra, um processo de empiclecimento, ou seja, um processo em que você se adapta à cultura da empresa e acaba se rendendo a essas verdades que são inquestionáveis nas empresas. E isso causa efeitos colaterais ruins para as empresas. E acontece nas empresas mais, principalmente naquelas empresas mais antigas, onde a cultura acaba sendo muito enraizada. Então, por mais que você chegue numa empresa dessa com ideias novas, é um obstáculo, cada mudança que você vai colocar na empresa é um obstáculo importante. Eu trabalho com consultoria empresarial e eu fui fazer um atendimento, uma consultoria numa empresa bem antiga, já estava na terceira geração, migrando para a quarta geração. E então, assim, uma coisa que era muito tranquila para eu fazer em qualquer outra empresa, lá, que era uma divisão de funções entre os sócios, eu demorei 8 meses para dividir tarefas, porque eles só queriam fazer o que eles queriam, e os 3 sócios queriam a mesma coisa. Então, precisavam tomar conta de outros setores da empresa. E aí, os outros setores estavam sendo negligenciados. Uma mudança simples, que poderia, numa reunião, numa sentada, depois uma semaninha para pensar e outra para fechar, daria para fazer, nós ficamos meses. Isso é um obstáculo cultural da empresa. Outro obstáculo cultural importante é o sucesso garantido no passado. Ou seja, eu me apoio em cima daquilo que eu tive, daquilo que eu construí e não aceito nada novo. O mundo vai mudando, mas eu sou eu. Eu não preciso de ninguém. Eu já ouvi muita empresa falar: eu não quero saber do concorrente, eu sou mais eu. E aí essas empresas podem acabar como marcas que vocês dessas daqui pode ser que não conheça mais nenhuma. São marcas que foram historicamente muito importantes no mercado e hoje sequer existem. Então, bancos, emissoras de TV, rede de lojas gigante, era a maior rede de lojas do Brasil, companhia aérea, VASP, Guaraná, biscoitos, enfim, todo tipo de
de segmento, já teve empresa que se garantiu, que achou que se garantia no sucesso do passado e acabou não virando nada, acabou não dando certo, porque não se adaptou, porque virou um dinossauro no mercado. Outros obstáculos importantes a se pensar em implantar uma gestão estratégica, uma visão mais estratégica na empresa, são aqueles obstáculos organizacionais. E o primeiro deles é a burocracia. Então, uma empresa que tem muito processo, que tudo envolve um procedimento, tudo envolve. Então, quanto mais burocrático, mais difícil pivotar uma mudança. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as regras que são colocadas na empresa. E sempre, vira e mexe, precisa se questionar se essas regras ainda fazem sentido. Porque senão a gente começa, né? Ah, sempre foi assim, sucesso garantido no passado. E quando a gente vê, a gente está burocratizando demais. Eu me lembro que há algum tempo atrás, eu fui comprar um liquidificador presencialmente numa loja, não comprei pela internet, queria ele na hora. Fui presencialmente na loja. Olhei para o liquidificador, gostei, falei, vou comprar. Aí a moça, tá bom, vou pegar para você. Você vai pagar como? No cartão de crédito em uma vez. Ok, pode ir ali, setor de crédito. Aí eu já fui meio estranhando, né? Setor de crédito. Sentei lá, aí a moça, então, e começa a perguntar, fazendo o meu cadastro imenso. Aí eu falei, moça, eu comprei um liquidificador barato, vou pagar no cartão de crédito, eu tenho que fazer isso tudo? Ah, sim, você vai pagar no crédito, eu preciso fazer. Eu falei, então tá bom, eu quero pagar no débito. Ah, não, mas mesmo assim eu tenho que fazer. O que que é isso? É a moça? É o caixa? É a moça do crédito? Não, é uma empresa burocrática por trás, que está colocando regras e mais regras que dificultam aí o relacionamento com o consumidor. Saí de lá, brava, com o liquidificador, fiz o cadastro, precisava da peça e nunca mais voltei. Né? Falei, a próxima eu compro pela internet, que é muito melhor. Um outro obstáculo importante, organizações em feudos. Quem se lembra, né, estudou história lá no ensino médio, no fundamental, se lembra do feudalismo. O feudalismo era um modelo que se existia de produção e de relacionamento entre as pessoas nas trocas, onde é, existiam unidades separadas, é como se fosse unidades terceirizadas para se produzir alguma coisa. Dentro de uma empresa, quando a gente fala em feudo, a gente fala em setores que são imexíveis, ou seja, eu comecei a minha empresa, eu contratei aquele gerente de produção que está comigo há 30 anos. Então, eu vou implantar aqui, mas lá você não mexe, tá? Eu estou com uma empresa assim, uma indústria assim, que a gente pode mexer em todas as áreas, menos naquele feudo. A gente não pode mexer ali. E quando a gente não pode mexer ali, lembra da história da pedra? Que eu jogo no lago e reverbera, não tem jeito? Então, cada coisinha que a gente faz aqui, bate lá e lá acaba criando um conflito com todas as outras áreas. Então, isso também é uma coisa que dificulta demais todo tipo de pensamento estratégico numa empresa. E os obstáculos gerenciais, que são a administração espasmódica, é o primeiro deles. O que seria um espasmo? Então, quando todo mundo já deve ter tido uma baita de uma dor de estômago forte. Então, a dor de estômago forte, ela não dói o tempo todo, parece que ela dá umas torcidas, ela dá um espasmo, uma dor forte e de repente passa. Uma cólica forte que de repente passa. Isso é um espasmo. E na empresa, o que é um espasmo? Uma administração espasmódica é feita por aquele empresário que gosta de fazer curso. Então ele vai, faz um curso, vai para São Paulo e aprende e tal. Segunda-feira ele chega louco. Nós vamos mudar tudo, nós vamos mudar o nosso sistema de meta, nós vamos mudar o sistema comercial, nós vamos trocar o software, nós vamos deixar todo mundo louco aqui e tal, isso e aquilo, tarará. Quando chega quinta-feira, ele já esqueceu e todo mundo voltou a trabalhar como antes. Isso é uma característica comum de acontecer nas empresas. Eu vou viver, eu vou morrer, eu vou viver. Então é aquela coisa que começa, mas nunca termina. E isso faz com que a liderança, com que a gestão perca credibilidade
diante dos funcionários e os funcionários acabem tomando conta da empresa e cada um fazendo do jeito que quer. Enfraquece a liderança, portanto, enfraquece a empresa. Sempre digo que um exército de leões liderados por uma ovelha vai perder de um exército de ovelhas liderados por um leão. Tem que tomar muito cuidado, porque você tem muita gente mandando, acaba não dando certo. E o ambiente de aversão a riscos? O que seria isso? Um ambiente de aversão a riscos é quando uma empresa já passou por situações difíceis, quando a empresa já sofreu com determinadas situações e ela tem muita cautela para tomar qualquer decisão. Então, você chega, pode acontecer de você chegar com uma ideia bacana para o teu gerente, para o seu diretor e falar, olha, tal, 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 tal. E ele já viveu uma situação parecida lá no passado que ele até arrepia. O gato escaldado tem medo de água fria. Então, ele já só de pensar, ele não quer correr esse risco. E numa empresa, a aversão a risco faz com que a empresa sempre seja muito conservadora nas decisões. E se ela for muito conservadora, pode ser que ela deixe de dar passos importantes, passos que requerem ousadia para crescer. Então, ela acaba ficando mais estagnada, mais naquela zona confortável, mais naquela zona, né, fora de perigo, mas também fora de grandes sucessos. É sempre assim. Grandes investimentos, grandes retornos envolvem grandes riscos. É isso aí. E aí a gente pensa o seguinte: se a estratégia ela tem que ser pensada, ela tem que ser trabalhada considerando todos esses desafios que uma empresa tem, o que é a estratégia de fato? E o que é o propósito que uma empresa tem que pensar, que a empresa tem que trabalhar de forma muito minuciosa para que ela dê certo, para que ela cresça, para que ela faça sucesso? Primeiro, estratégia. Quando eu falo de estratégia, a gente pensa na arte do general, né? É um conceito de origem militar e se pensa assim em caminhos, em guerra, né? Um jogo de estratégia, war. Então é sempre alguma coisa relacionada aí ao militar. Mas na verdade, quando a gente traz esse conceito para a empresa, é pensar em criar uma posição única para a empresa. É fazer com que ela seja diferente. É fazer com que ela tenha características que só dizem respeito a ela. Ou seja, a empresa que tem uma estratégia bem definida, ela tem uma identidade. Então, ela não é uma Maria vai com as outras. Uma pessoa que tem uma personalidade bem definida, está bem resolvido consigo, ela acaba tendo muita gente seguindo, muita gente admirando. A empresa também é assim. Se ela não é uma Maria vai com as outras, ela provavelmente vai liderar movimentos. E o outro conceito, estratégia, é a busca deliberada de um plano de ação para desenvolver ou ajustar a vantagem competitiva da empresa. Ou seja, é eu ter mais armas numa guerra. Ou seja, eu tenho uma espingarda, eu tenho um revólver, eu tenho uma arma numa luta que é de facas. Então, eu consigo ter desempenho superior porque eu tenho mais arma, porque eu tenho mais ferramenta, porque eu tenho mais conteúdo do que os meus concorrentes. Isso que é estratégia. Qual que é o objetivo da estratégia? É ter vantagem competitiva. É quando eu consigo me entender internamente, ajustar internamente às necessidades do mercado e as mudanças, considerando as mudanças que acontecem no cenário lá fora. Então, eu olho o ambiente lá fora, eu olho para mim aqui dentro e eu ajusto. Eu consigo moldar, como se fosse massinha de modelar, a minha equipe, os meus equipamentos, os meus produtos, as minhas tecnologias. É quando eu consigo modelar a minha empresa de acordo com o que o mercado quer. E como que eu sei o que o mercado quer? Pergunte, faça pesquisa de mercado. Não adianta a gente ficar imaginando o que o mercado quer, né? O consumidor sabe o que ele quer. Ah, não, mas eu sou uma empresa tão disruptiva que eu vou trabalhar com o que ele nem sabe que ele quer. Ok, parabéns, você é a Apple. Legal. Agora, se você não for a Apple, faça pesquisa de mercado. É importante saber
o que está acontecendo do lado de lá, o que está acontecendo na mente do consumidor. E quais decisões que são estratégicas para uma empresa? Produto, não tem como não falar. Que tipo de produto e que tipo de tecnologia que você vai construir, que você vai fabricar, que você vai entregar esse produto. Aqui um exemplo, o ovo de Páscoa. Você pode escolher a estratégia de ser uma empresa que vai produzir ovos de Páscoa artesanalmente, com o melhor chocolate, com o chocolate que veio da Suíça, com o recheio que veio da Dinamarca, com tudo da melhor qualidade, com uma equipe de técnicos, de químicos que vão fazer aquilo. Cada ovo é uma pérola, cada ovo é uma joia. Ou você pode resolver produzir em grande escala e fazer com que o seu ovo chegue nos mais longínquos lugares, nos lugares mais distantes que você possa imaginar, por um preço acessível, por uma embalagem atraente que chegue. É uma estratégia. Tá certo ou tá errado? Qual tá certa? As duas ou nenhuma? Então, toda estratégia tem chance de dar certo e chance de dar errado. Então, por isso que a empresa precisa ir entendendo o ambiente que ela está para se blindar. Acontece de errar? Acontece muito. Quem está na chuva vai se molhar. E empresário de sucesso vai quebrar provavelmente uma ou duas vezes, até ele entender esse jogo. É uma coisa relativamente comum. Ah, o empresário foi feito para quebrar? Não, mas acontece de quebrar. E é bem frequente. Que outra decisão que é estratégica? A seleção de mercado. Ou seja, eu tenho que escolher o meu alvo. É muito difícil eu ser um para todos. Consigo ser um para todos? Consigo. Se você for a Coca-Cola, você consegue atender homem, mulher, né? E você tem que entender que nem sempre é por segmentação demográfica, geográfica, psicográfica, como você aprendeu lá em marketing, lá no começo do curso. Não, você pode segmentar por comportamentos. Às vezes a pessoa pode ser de qualquer gênero, de qualquer idade, estar em qualquer localidade, mas ter um comportamento que interesse para a sua empresa. Então, a segmentação vai além daquilo que você viu lá nos fundamentos de marketing. Pensa, mercado de massa, sou um para todos. Mercado de nicho, escolha um pedaço dessa pizza, um pedaço desse mercado. Ou o mercado individual, feito para você, um alfaiate customizado de acordo com a sua necessidade, com o seu sonho, com o seu desejo. E aí é claro que você paga por isso. Isso é uma decisão muito estratégica. Para quem que eu entrego? E quando eu decido para quem que eu entrego, eu vou ajustar. Eu vou modelar o meu produto. Porque se eu quero fazer individual, eu não posso fazer um produto numa máquina que vai produzir 5.000 por minuto. Eu tenho que personalizar. Então, toda a minha atitude, todos os meus recursos, todos os profissionais, as máquinas, a instalação física, a entrega, tudo é diferente. Então, a empresa tem que entender qual é a dela. É difícil você dar um passo para cada lado. Outra decisão importante, a marca, a embalagem, a identidade visual. Olha que bonitinha essa embalagem aí de nozes, né? Com a carinha do esquilo. Então, você fazer com que seu produto fale muito sem dizer uma palavra. A embalagem, a identidade visual e a marca fazem isso. Elas podem não estar dizendo nada e, ao mesmo tempo, elas comunicam tudo para o cliente. É uma decisão estratégica. E o propósito de uma empresa. Uma decisão estratégica importantíssima, para não dizer essencial, para não dizer que é o DNA de uma empresa, é a definição do propósito. Eu já tive que ouvir de empresa, mas definir propósito é uma coisa filosófica. Não é uma coisa filosófica. O propósito de uma empresa é o norte, é o DNA da empresa. É aquilo que vai fazer o caminho da empresa ser definido, ser traçado. Então, esse é um ponto crucial dentro de uma empresa. E os elementos básicos desse propósito são missão, visão e valores. E você pode falar, mas eu já vi isso. Já, você já viu sim. Mas pergunte para uma pessoa, quando você vai numa empresa e tem aquele quadro na recepção, pergunta para um funcionário da empresa se ele sabe qual é a missão da empresa, se ele sabe qual é a visão da empresa. E se ele souber, dê os parabéns. Porque não adianta fazer uma frase bonita para colocar no site.
Não adianta fazer uma frase bacana e fazer um quadro e colocar lá se você não vive aquilo, se aquilo não corre nas veias de todos os funcionários da empresa, se aquilo não faz parte do DNA dessa empresa. Então, o que é isso? Como que eu traduzo isso? A visão é onde a empresa quer estar amanhã, ou seja, como a empresa quer ser reconhecida no futuro. O que se apresenta como desafio para os nossos colaboradores para chegar nesse futuro? Como que a gente quer ser visto pelo mercado o ano que vem, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Para onde vamos? E eu pergunto para você, você já trabalha? Se trabalha, qual é a visão da sua empresa? Você sabe de cabeça? E você sabe o que você tem que fazer hoje para chegar nessa visão? O que você tem que fazer hoje para chegar nessa visão é a missão da empresa. A missão da empresa é o que a empresa faz, como faz e para quem faz hoje, para chegar amanhã no futuro, naquela visão de futuro. Então, se a sua empresa quer ser a melhor empresa de tecnologia do interior de São Paulo, a maior pizzaria da cidade, o que você está fazendo hoje? Qual é a missão da empresa? Então, tem que dar um direcionamento claro do que a empresa vai fazer. Nós produzimos as melhores pizzas com os melhores ingredientes, visando a plena satisfação de cada cliente que entrar em nosso estabelecimento. Essa é uma missão. A missão precisa ser clara e todo mundo tem que saber. E às vezes não tem a ver com o produto. Às vezes a missão tem a ver, o propósito da empresa tem a ver com o que esse produto causa na pessoa. E eu posso até mudar o produto, mas a minha empresa continua existindo. Por exemplo, o McDonald's tinha como missão fazer as pessoas felizes. Não tinha nada de hambúrguer na missão do McDonald's. O que eles queriam provocar? Entretenimento, diversão, através desse ambiente bacana, colorido, comendo um hambúrguer, socializando, rápido, né? Porque também se é fast food, não é slow food, ou seja, não é para você sentar no McDonald's e ficar tomando lá 3, 4, 6 Coca-Cola. Ninguém aguenta também, né? É fast food. Essa é a missão da empresa. Está muito claro? E isso tem que ser traduzido em cada atitude do colaborador. E por último, mas não menos importante, os valores de uma empresa. O que a empresa acredita, o que a empresa valoriza. E esses valores, eles são o que eu desejo, qual é a regra do jogo para eu trabalhar hoje e chegar amanhã no meu objetivo. Esses valores são inegociáveis. E quando eu falo de missão, visão e valores, eu penso o seguinte: a missão é feita olhando para quem? A missão de uma empresa é feita olhando para o cliente, o que eu faço para o mercado. A visão tem que estar ligada àqueles que investiram na empresa, aqueles que acreditaram, que sonharam na empresa. Então, ser a melhor vai trazer retorno para aquele que investiu na empresa. E os valores, eles têm que estar voltados para quem? Para o colaborador. Tem que estar voltado para aquele que tem que seguir a regra do jogo. Ele tem que atuar todo dia segundo aquelas regras. Se a empresa começar a negociar valores, a empresa começa a se perder. A empresa começa a dizer para o funcionário que, se ela coloca lá, por exemplo, o valor é verdade e integridade, o valor é honestidade, e ela permite mentira, permite roubo, permite. Aí o que acontece? Eu estou dizendo que os meus valores, ok, se não cumprir o valor, também está tudo bem. E na sua empresa, tem valores? Quais são os valores da sua empresa? Meus queridos, falamos sobre os desafios para se implantar uma gestão estratégica, conceitos básicos de estratégia e o propósito empresarial. Por hoje nós terminamos e até a próxima.